Olá, boa noite. Hoje nós vamos gravar a sexta parte do audiobook Alegria Divina, começando então pelo capítulo oitavo, Um Lugar ao Sol. Finalmente chegamos em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Já estava escurecendo e com o final do dia dava para sentir a brisa fria que vinha do mar, aliviando um pouco o calor sufocante que fazia dentro da Kombi. Se ainda estivesse em São Paulo, eu diria que era um final de tarde perfeito para estar em uma praia, bebendo cerveja e conversando com os amigos. E o som das ondas, então, quando elas batem na areia da praia, são como os mantras que nos acalmam, nos fazem relaxar. Como não dava para gastar com o hotel, Pedro resolveu que seria melhor armarmos as barracas na praia do lado da Clotilde. Para ele era até melhor assim, dava um ar bem mais aventureiro à nossa viagem. Vamos visitar o máximo de praia que pudermos e em cada uma delas vamos tirar uma foto e registrar o momento, tá bom, Rodrigo? Ele falava enquanto retirava no colo o cachorrinho de dentro da Kombi. Aliás, esse vira-latas nem tem um nome. Ele observou mais de perto o cachorro, levantou suas orelhas murchas, fez um carinho esfregando seu nariz no dele. Nossa, mas que nariz gelado! Por fim, deu um largo sorriso. Olá, Ginny Simons. Sim, realmente, ele parecia Ginny Simons. Então Pedro continuou. Olha só essas duas manchas pretas nos olhos. Parecem a maquiagem daquele cara do Kiss. E ainda tem um linguão enorme, igualzinho. O nome dele vai ser Ginny Simons, está decidido. Se Pedro achava que o cachorro parecia o Gene Simons, então seria assim. Era melhor do que chamá-lo o tempo todo só de cachorro para lá, cachorro para cá. Então, para celebrar o momento, nós fizemos a primeira pose para a nossa primeira foto com uma lua imensa brilhando no céu. Eu, Pedro e Gene Simons, que estava com a perninha levantada fazendo xixi no pneu da Clotilde. No dia seguinte, Pedro me acordou bem cedo só para mostrar o nascer do sol. E é claro, como ele não conseguia ficar um instante quieto, me atormentou até eu me levantar para irmos tomar banho de mar. Que gelada! Eu gritava e falava palavrões por causa das ondas geladas que batiam em mim. Pedro ria e me mandava parar de reclamar o tempo todo. Para de reclamar, Rodrigo. Aproveita a vida, rapaz. Tentei retrucar, mas uma onda mais forte me jogou longe, levando com ela a minha cueca. Que droga, reclamei mais uma vez. Viu? Pedro falou. Quando você se preocupa demais com as pequenas coisas, sempre vem uma onda e te arremessa. E assim é a vida, meu caro. Tá bom, Confúcio, respondi enquanto tentava resgatar minha cueca das ondas. Daria para parar um pouco com a filosofia barata e me ajudar a pegar a minha cueca? Bem, Rodrigo, como Confúcio disse, a cueca de um homem é sua responsabilidade. Palhaço, retruquei. Confúcio nunca disse isso. Para minha sorte, Gene Simons conseguiu pegar minha cueca e veio nadando até mim com ela presa entre seus dentes. Lembre-me de lavar duas vezes a boca desse cachorro com sabão, Pedro brincou, fazendo cara de nojo e tapando o nariz. Terminamos nosso banho matinal e fomos até a cidade, onde Pedro escolheu um lugar para exibir suas mercadorias. Era final de agosto, dia de semana e quase não havia turistas para vender, mas ele me garantiu que em breve teria um monte de freguesas rodeando a Kombi em busca de suas novidades. Afinal, por que se preocupar em vender algo se ele era um anjo? Sei lá, pensei que bastaria um estalar de dedos e ele teria dinheiro, comida e bebida. Eu gosto de viver como as pessoas vivem quando eu estou na Terra, Pedro me explicou. E gosto de vender coisas, discutir o preço. Adoro quando os fregueses ficam pechichando até me vencerem pelo cansaço. Se ele queria assim, eu poderia ir até o centro de Ubatuba para esticar um pouco as pernas. Estar em Ubatuba me fez reviver momentos do meu passado, de quando eu ainda era um jovem cheio de ambições e sonhos. Recordei a primeira vez que desci a serra de Taubaté dirigindo meu primeiro carro comprado à vista. Era um carro de terceira mão, mas era meu, só meu. Eu tinha 18 anos e, como todo bom mineiro, o mar sempre teve um poder sobre mim. E foi por isso que escolhi o litoral norte como meu primeiro contato com as ondas. E nesse primeiro contato eu tinha que ter estilo, por isso aluguei uma casa de frente para o mar, onde passei 5 dias com a mulher mais linda que eu já tinha visto na minha vida, uma madame da zona sul de São Paulo. Claro, ainda não tinha grana para impressionar uma mulher da sociedade, mas o que me faltava em dinheiro me sobrava em ousadia. Garoto folgado esse baianinho.
Foi como ela me tratou quando me aproximei pela primeira vez. Ela estava na praia sozinha, deitada sob um guarda-sol. Era uma mulher linda, a mais linda que eu jamais conheci. 35 anos, rica e casada, mas que passava a maior parte do tempo sozinha na praia. Sim, ela deveria se achar muito boa para mim, só que o baianinho era bom demais para se achar menos do que ela. Por isso, eu a convidei para ir até minha casa. Ela riu da minha cara e me chamou de maluco. O que vai ter de bom na sua casa? Churrasco na laje, garoto? Qualquer um no meu lugar teria se mandado, mas esperei até que terminasse de rir de sua piadinha e respondi diretamente. Olha, churrasco não vai ter, mas garanto que vai ter sexo de primeira. Ela ficou sem graça, mas não se ofendeu com meu jeito abusado. Já tinha percebido meus olhares no dia anterior, quando passou caminhando por mim na praia. Sabia que eu estava decidido a conquistá-la. E acho que isso a deixou com a vaidade nas nuvens, porque, convenhamos, eu era um garoto de 18 anos, corpo bem definido, o tipo que podia ter qualquer menininha da praia, mas que estava ali dando em cima dela uma mulher de 35 anos. Sabia que eu sou casada? Ela me perguntou. Sim, e aposto que não sabe o que é sexo porque aquele seu marido parece um babaca. Ela gostou e até repetiu o que eu disse, tentando imitar minha voz. Parece um babaca. Terminamos nossa conversa na cama. E foi assim por 5 dias. Ela mentia que estava na praia, dizia que ia fazer compras e corria para me encontrar. E apesar de todo o prazer que tive ao lado daquela mulher, meu maior prazer foi o de conseguir algo que para mim até então era um sonho impossível. Sim, foi maravilhoso estar com uma mulher como aquela, o tipo de mulher que, quando eu ainda morava em Minas, só pensava existir na TV e nas capas de revistas masculinas. Era linda, corpo perfeito, elegante, perfumada, que usava calcinhas de pura seda que deviam custar mais do que o meu salário, e mesmo assim ela me amava com paixão. Mas eu precisava me colocar à prova o tempo todo, pois para mim o tempo parecia curto demais. Tinha pressa em ficar rico, tinha pressa em conquistar o que me fazia falta. E principalmente senti uma necessidade doentia em conseguir tudo aquilo que era impossível para mim, como aquela mulher. Quando eu deixei minha cidade com 16 anos, eu trazia comigo alguns trocados e o endereço de um primo da minha mãe, com a promessa dele me arrumar um emprego em um restaurante famoso nos Jardins, local com maior índice de milionários por metro quadrado no Brasil. Mesmo a contragosto, ele me arrumou um emprego de ajudante de cozinha e também uma vaga em uma pensão fuleira para eu morar bem longe dele e de sua família. E que choque foi entrar naquele mundo de riquezas. Diferente dos meus colegas de trabalho, que em segredo criticavam e torciam o nariz para tanta ostentação, eu me sentia no paraíso. Era ali que eu sempre sonhei estar. E eu sonhava em ser como aquelas pessoas ricas e poderosas que chegavam em seus carros de luxo e entravam no restaurante como se fossem reis e rainhas. Nas minhas pausas para descansos, em vez de ficar com os outros empregados vendo TV ou conversando sobre futebol, eu preferia passear pelas alamedas arborizadas dos jardins. Eu adorava ver o caminhar elegante das madames, carregando sacola das melhores grifes do mundo, usando seus óculos escuros, todas bem vestidas, snobs, quase sempre acompanhadas por discretos seguranças. Um dos meus maiores prazeres era passar as mãos nas latarias dos meus carros importados favoritos. Se eu via uma Ferrari parada no trânsito, atravessava a rua só para poder tocá-la. Era o toque da riqueza, a forma que eu sugava um pouco do gosto do poder. Mas é claro que eu queria muito mais do que aquele sucesso do primo da minha mãe, que vivia me esnobando o tempo todo só porque tinha um apartamento na Vila Ema, um terreno na Praia Grande e um carro usado. Eu queria muito mais e sabia que iria conseguir. E eu soube que a minha vida iria mudar quando descobri que um dos maiores publicitários do Brasil costumava almoçar uma vez por mês no restaurante. Por estar sempre confinado na cozinha, lavando pratos e panelas que não tinham fim, eu não podia ver o que acontecia ao meu redor. Mas naquele dia, quando ouvi o primo da minha mãe falando que precisavam preparar um prato especial para um tal de Doutor Marcelo, quis saber um pouco mais
sobre quem era aquele homem tão importante para alterar a rotina de todos nós. Dr. Marcelo é podre de rico, já ganhou prêmios de publicidade no mundo todo e sempre vem aqui uma vez por mês, me explicou um dos garçons que sempre o servia. Como eu não queria terminar minha vida trabalhando em uma cozinha, pesquisei tudo o que podia sobre ele, em revistas, jornais, na internet. Claro, eu ainda não sabia como fazer, mas estava decidido a pedir um emprego para esse tal de Dr. Marcelo. E não importava se seria como porteiro da sua agência de publicidade ou faxineiro, porque se ele me desse uma única oportunidade, eu faria dela um trampolim para o meu sucesso. Era terça-feira e ele chegou causando o maior alvoroço. Estava acompanhado por nada mais, nada menos do que o maior astro de Hollywood, um tal de Daniel Carter. Eu havia passado as últimas 2 semanas ensaiando como faria para me aproximar de sua mesa, sobre o que eu lhe diria, mas aquela situação era algo que eu jamais havia imaginado. Para piorar, Daniel Carter estava sendo seguido por um exército de fotógrafos e repórteres que, proibidos de entrar no restaurante, se amontoavam do lado de fora, procurando entre as frestas das janelas uma oportunidade para tirar uma foto. Mas eu nem pensava em deixar passar essa oportunidade. Tinha de ser naquela hora ou nunca. E eu não podia cometer nenhum erro. Tudo deveria ser perfeito do jeito que eu havia planejado e ensaiado tantas vezes diante do espelho do meu quarto na pensão. Senhor Marcelo, eu me chamo Rodrigo, tenho 16 anos e queria uma oportunidade de trabalhar com o senhor. Era algo difícil de fazer? Era. Era algo que só um maluco teria coragem de fazer? Sim. Mas para quem nunca teve lá grandes oportunidades na vida, o que poderia dar errado? Eu seria demitido? Sim, com toda certeza. Mas o que me importava viver daquele jeito? Eu não queria um bom emprego em um restaurante de luxo, pois o meu sonho de vencer era muito maior que o meu medo de fracassar. O almoço estava quase no fim. Todos estavam relaxados e tomavam um café para ajudar a digestão. Uma mulher que os acompanhava, a secretária do Dr. Marcelo, pediu para tirar algumas fotos para o álbum de celebridades da agência. Todos se ajeitaram e fizeram pose. O flash da câmera disparou várias vezes, eles trocaram de lugar na mesa e um homem gorducho com um sotaque italiano se juntou a eles. Aquela era a melhor hora. Parei na frente da porta da cozinha. Era a primeira vez que eu colocava meus pés para fora da cozinha em horário de funcionamento do restaurante. Todos estavam preocupados demais, correndo de um lado para o outro, por isso ninguém notou a minha presença. O problema é que meus pés ficaram grudados no chão. Eu suava em bicas e meu coração não batia, mas dava pulos no meu peito. Meu patrão, o dono de um dos melhores restaurantes do mundo, não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu, um simples ajudante de cozinha que ele nem sabia o nome, estava a poucos metros da mesa do Dr. Marcelo. Desesperado com a minha proximidade, ele gesticulava de longe para alguns garçons que passavam por mim e fazia sinal com as mãos, esperando que pudessem ler os seus lábios. Segurem esse filho da puta! Segurem esse filho da puta! Rodrigo, agora não tem mais volta. Falei para mim mesmo em voz alta. Você vai ser demitido mesmo quando eles saírem do restaurante. Então, após me desvencilhar das mãos de um garçom que tentou me deter, eu dei os 2 passos mais corajosos da minha vida. Senhor Marcelo, sei que não sabe quem eu sou, mas se me deixar trabalhar para o senhor, prometo que terá o melhor funcionário do mundo. E se por algum motivo eu não cumprir minha promessa, eu me demito. Garoto, não sei se percebeu, mas eu estou numa reunião muito importante, reclamou o Dr. Marcelo. Só que o gorduchinho italiano conversava com Daniel, servindo como tradutor. E depois de um tempo, ele se levantou e disse que Daniel ficou tão impressionado com a minha coragem que pediu para que ele me deixasse terminar o que eu estava falando. Então, como um pedido de um astro de Hollywood era irrecusável, o italiano gorduchinho encheu uma taça de vinho e a virou de um gole só, dando um sorriso de orelha a orelha e me pedindo: "Parla, bambino." Aquela reação de Daniel Carter acabou me dando mais força de vontade. Então eu continuei. Sr. Marcelo, o meu sonho é ser alguém na vida, mas aqui, por mais luxuoso que seja esse restaurante, eu jamais conseguirei ser feliz.
Eu sempre quis trabalhar em um lugar onde eu pudesse sonhar mais alto do que viver como um simples ajudante de cozinha. E esse lugar, seu Marcelo, esse lugar é ao seu lado, é com o senhor. Não importa se como porteiro, como faxineiro, porque eu sei que em pouco tempo eu conquistarei um bom cargo na sua agência. O gorducho italiano ouviu tudo o que eu acabara de dizer e traduziu para Daniel, que de onde estava elegantemente sentado, com uma perna cruzada sobre a outra, me aplaudia. Great, great, great. Aquilo me deixou ainda mais animado. E parece que no final, até mesmo o Dr. Marcelo acabou ficando impressionado. Ok, garoto, pegue meu cartão e procure pela minha secretária amanhã. Quer dizer que eu vou trabalhar para o senhor? Gaguejei. Por favor, garoto, você me pareceu mais inteligente até aqui. Claro que vai trabalhar para mim. Espero que cumpra a promessa que me fez. Apertamos as mãos e eu voltei para a cozinha, feliz da vida, rindo e cantarolando, enquanto era fuzilado com os olhares de ódio do primo da minha mãe e do meu patrão. Mas como é bom ser odiado por quem desprezamos. Quando estava voltando para a praia onde Pedro tinha armado sua lojinha, entre aspas, várias mulheres passaram por mim, todas sorridentes, carregando sacolinhas plásticas. Pela quantidade, dava para ver que Pedro estava tendo muito sucesso com as vendas. Nossa, amiga, nunca vi um homem com um marketing tão divertido, ouvi uma delas comentar com uma amiga enquanto caminhavam pela orla. Eu nem ia comprar nada, mas ele me fez dar tantas risadas que acabei comprando uma camisola e duas calcinhas. Ah, eu tinha que ver o que Pedro estava aprontando. Por isso, apressei o passo, tentando imaginar que tipo de mágica ele estava fazendo. Sei lá, de repente ele era igual um desses vampiros de filmes de terror que hipnotizam suas vítimas. Eu te ordeno que compre as minhas calcinhas. Eu te ordeno que compre as minhas camisolas. Cheguei a tempo de ver Gene Simons dando cambalhota na areia. Ué, será que eu salvei um cachorro de circo? Pedro estava logo atrás, aplaudindo cada cambalhota enquanto praticava o seu marketing. Dirigimos, quanto vamos dar de desconto para essa bela freguesa? Pedro assoviou e Dini respondeu com 3 cambalhotas. Uau! A senhora ganhou 30% de desconto do nosso garoto propaganda Gene Simons! Pedro gritou sacudindo uma calcinha preta. Feliz com a encenação, a mulher pagou o preço, mas fez questão de pedir para dar um beijo no focinho de Gene Simons, que agradeceu o carinho com um latido e outra pirueta. Pensei em me aproximar para ver melhor, mas de onde estava eu podia assistir a um espetáculo impagável. Um cara que se dizia anjo vendendo calcinhas com a ajuda de um vira-latas que dava cambalhotas. E juro por Deus, eu me senti por alguns instantes nos meus tempos de criança, quando qualquer truque de circo, por mais simples que fosse, me deixava encantado, com cara de bobo. Gene Simons, qual cor fica melhor nessa bela senhora? Gene Simons ficou em pé, apoiado nas patas de trás. Pedro deu 2 assovios curtos e ele deu meia dúzia de pulinhos para frente até ficar próximo do monstruário, onde estavam algumas calcinhas, apontando com o focinho uma delas. Boa escolha, Gene! Vermelho é a cor das mulheres que amam viver intensamente! E ele fez outra venda, recebendo como pagamento o valor da calcinha e mais uma nota de R$ 50, que era um presente especial para Gene Simons por tê-la deixado tão feliz naquele dia. Não sei o que você fez, mas a tristeza que eu estava sentindo antes de passar por sua Kombi acabou quando ouvi a sua risada. A freguesa agradeceu a Pedro com um beijo em seu rosto e se foi. Com a partida de sua última freguesa, me aproximei aplaudindo o que acabara de presenciar. Pedro, com certeza você é o melhor vendedor do mundo. Continuei aplaudindo e ele respondia com reverências, fingindo ser um artista no palco. Obrigado, obrigado. Mas como você fez o Gene Simons fazer aquelas coisas? Fácil, respondeu, pegando Jimmy no colo. Nosso amiguinho aqui é um cachorro muito esperto que aprende truques com uma rapidez incrível. Tá bom, me engana que eu gosto. Nisso, quando estávamos guardando as mercadorias dentro da Clotilde, surge um homem querendo comprar algumas cuecas. Era um sujeito enorme, meio carrancudo, com cara de poucos amigos e muito, mas muito feio. Ele tinha um corpo de gorila, perninhas finas de sabiá, cara de fuinha e ainda por cima era todo peludo.
E estava sem camisa, só com um calção florido de surfista e chinelos de dedo, por isso não dava para não se assustar com a quantidade de pelos que ele tinha no corpo. Tórax peludo, braços peludos, barriga peluda, pernas peludas, dedo dos pés peludos, só não tinha cabelos na cabeça, porque era totalmente careca. Claro, ali não tinha nenhuma cueca, só roupas íntimas, femininas, mas nem tive tempo de abrir a boca e Pedro tomou a frente. Cuecas? Mas qual delas o senhor quer comprar? O peludão apontou algumas calcinhas de algodão que estavam dentro de uma caixa de papelão que, diferente das outras calcinhas, eram lisas e sem nenhum tipo de estampa e perguntou se eram de puro algodão. Sim, são 100% algodão, Pedro respondeu sem dar a mínima para minha cara de espanto. Ah, bem, porque eu sou alérgico a cuecas de poliéster porque elas me deixam com os ovos cozidos. Pedro então tirou uma peça de dentro da embalagem plástica e mostrou a etiqueta para mostrar que eram de puro algodão. O sujeito apenas observou, porque parecia não saber ler. Tá bom, então eu vou levar duas de cada cor, menos aquela rosinha ali, porque macho que é macho não usa cuecas de cor de rosa não. O senhor não concorda? Rodrigo, ponha 8 cuecas na sacola para esse cavaleiro, mas nada de cor de rosa porque ele é um macho de verdade, viu? Como eu não tinha o que fazer, entreguei as calcinhas para o sujeito que ainda agradeceu o bom atendimento recebido. Você vendeu calcinhas como cuecas, Pedro? E aquele papo de que os anjos não podem mentir? Eu não menti, ele respondeu. Se ele acha que eram cuecas, então elas são cuecas. Ah, não, agora eu tinha um anjo cara de pau tentando filosofar comigo. E se ele for transar com uma mulher e ela vir que ele está de calcinha? Já imaginou ele voltando aqui com uma faca, Pedro? Tudo bem, você é anjo, não morre, mas eu sou de carne e osso. Mas Pedro nem ligava para o que eu estava falando. Ah, não se preocupe, porque esse sujeito não sabe o que é sexo há tanto tempo que se ele conseguiu o milagre de levar uma mulher para a cama, com certeza ela será cega, Rodrigo. Meu Deus do céu, esse Pedro não passa de um anjo 171. E ainda por cima, ele é sarcástico. Calma, Rodrigo. Aquelas calcinhas eram tão grandes e feias que podem parecer qualquer coisa, menos calcinhas. E se ele ficou satisfeito, é o que importa, você não acha? Nossa, Pedro, você é maluco demais. É, pelo menos elas não vão cozinhar os ovos dele. Ah, não teve jeito. Comecei a rir ao pensar naquele sujeito imenso e todo peludo, o abominável homem de Ubatuba, correndo na praia com seu saco enorme fazendo volume nas calcinhas e ele todo feliz. Não estou queimando, minhas bolas não estão queimando. Eu imaginava. Caímos dois na areia, rindo sem parar, felizes como dois moleques que acabaram de pregar uma peça em alguém. Abominável homem de Ubatuba, essa é boa! Pedro repetia sem parar. Abominável homem de Ubatuba. Espera aí, Pedro, rir dos defeitos dos outros não é errado? É, errado seria se você risse na frente dele, porque aí nem eu seria capaz de salvar a sua vida, Rodrigo. Capítulo 8. O Palacete. No caminho até Paraty, Pedro ia na parte de trás da Clotilde, deitado no banco, dormindo como um anjo. Estranho. Era a primeira vez que o via dormindo desde que saímos de Santos. Do meu lado, Dini Simons colocou a cabeça para fora da janela só para sentir o vento forte que batia em seu rosto e jogava sua língua enorme de um lado para o outro. Ele estava feliz. Nem parecia que há poucos dias estivera diante da morte. Me admirava vê-lo assim, sem nenhum trauma, sem nenhum sentimento de revolta. Mas ele colocava a cabeça para fora e depois me olhava como se quisesse dizer o quanto estava feliz e agradecido por minha atitude. Acho até que, se ele pudesse falar, ele diria: Vamos lá, Rodrigo, coloque a cabeça para fora da janela também. Sinta o vento, veja como é bom ficar com a boca seca e o rosto gelado. Eu invejava. Pode parecer esquisito sentir inveja de um cachorro, mas eu gostaria tanto de poder ser como ele, de esquecer tudo o que passei na vida. Queria ter uma janela só para deixar o vento levar todas as minhas revoltas embora. Olhei para o horizonte, para aquela paisagem tão linda, e não conseguia entender como um mundo tão perfeito em sua aparência podia abrigar tanta dor e maldade. Pensei nos garotos que queriam me matar, mas
O que me deixava mais triste não eram os que empunhavam as armas, mas os meninos que mal haviam saído das fraldas e já tinham tanta maldade no coração. O que fariam depois que eu estivesse morto? Olha só o vacilão que matamos. Será que eles tirariam uma foto, posariam do lado e mostrariam para os amigos? Eu sempre acreditei que era preciso um motivo para praticar o mal, mas fazer uso do mal por diversão é algo que somente os fracos são capazes. Sim, eu prejudiquei muita gente, destruí muitas vidas, mas todos os meus inimigos mereciam o que receberam. E eu não me arrependo de nada, porque meu arrependimento só teria algum valor se eu me sentisse culpado. Foi assim quando eu ainda estava em Minas e descobri que um garoto bem mais velho que eu queria me bater porque alguém na escola tinha dito que eu tinha olhado para sua namorada. Mas eu nem sabia quem era tal menina. Eu tinha apenas 15 anos e era o patinho feio, o cara mais estranho do pedaço. Jamais poderia olhar para uma menina sem me sentir rejeitado. Mesmo assim, ele, o tal namorado, me pegou na saída da escola e me bateu. Nem tive tempo de correr. Ele me agarrou e começou a bater sem dó. Aquilo me deixou ferrado de ódio. Eu até aceitava uma briga justa, achava que mesmo ele sendo bem mais forte que eu, ainda assim deveria existir um pouco de honra entre os inimigos. Eu podia apanhar, como apanhei, mas ser chutado no chão sem poder me defender, bem, isso era algo que jamais passaria em branco. Eu jamais deixaria isso ficar em branco. Fiquei de cama por 5 dias depois daquela surra. Depois, quando finalmente consegui caminhar sem sentir tantas dores pelo corpo, descobri que todo mundo na cidade falava da surra que o maluquinho tinha levado. Eu era o alvo de chacotas na escola. Na rua, todo mundo apontava e ria de mim. Achavam graças do meu olho roxo, dos meus lábios cortados pelos socos que levei, dos hematomas pelo meu corpo. Só que o tempo de ser o retardado da escola iria acabar. Ele estava parado na frente da escola esperando sua namoradinha sair. Pose de bonachão, de machão, folgado, metido a valente. Me aproximei bem devagar com uma barra de ferro. Poderia ir por trás, como os covardes fariam, mas preferi encarar de frente, só para ele me ver chegando. Assim que o valentão me viu, eu o atingi com toda a força. A primeira pancada acertou suas pernas e ele caiu no chão. Gritou de dor e rolou no asfalto. Na tentativa de evitar o segundo golpe, ele quis se levantar e correr, mas a barra de ferro quebrou o seu braço. Com ele ainda no chão, urrando de dor, joguei a barra de ferro para bem longe e falei: agora você vai aprender a nunca mais chutar a cabeça de ninguém, seu porco. Soquei com gosto. Soquei seu rosto com toda a força do meu ódio. Só parei quando o servente da escola veio em seu socorro e me agarrou por trás. Foi então que me dei conta de que ninguém mais ria de mim. É assim que vocês aprendem a respeitar as pessoas? Gritei para os que me olhavam assustados. Cadê o maluquinho? Cadê o retardado? Agora vocês me respeitam? É assim? A polícia foi chamada e fui levado para a delegacia. Como era menor e o único marginal naquela cidadezinha esquecida por Deus, fiquei sentado em uma sala esperando a delegada, que só chegou no fim do dia acompanhada por uma senhora do conselho tutelar. A boa notícia era que ele, o namorado ciumento, apesar do braço quebrado e de ter perdido 2 dentes, ia ficar bem. A má notícia era que a delegada queria me mandar para uma instituição que cuidava de menores infratores em Uberlândia. Logo depois, quem chegou foi a minha mãe. Maldito, porque não morre e me dá sossego, desgraça. Diante de tamanho carinho materno, a delegada, que até então me achava o maior monstro do mundo, mudou de postura. Ela, que nem me deixava falar antes, escutou tudo o que eu tinha para contar, desde a surra que levei por causa de uma menina que eu nem sabia quem era, até as piadas e provocações que sofria na escola. Minha mãe, enquanto isso, fazia cara de tédio. Pena que você não morreu, infeliz. No final, graças à raiva que minha mãe provocou na delegada, tudo foi tratado como uma simples briga de garotos. Mesmo assim, a delegada prometeu que se eu fizesse algo de errado, por menor que fosse, ela me enviaria para Uberlândia. Após aquele dia, não voltei mais para a escola, e minha mãe, que já não conseguia suportar minha presença, acabou me fazendo o único favor em toda a sua vida, que foi escrever
para seu primo, pedindo que me arrumasse um emprego em São Paulo. Em menos de 15 dias eu completaria 16 anos. E mesmo sem saber, minha mãe acabou me dando o melhor presente de aniversário da minha vida. Mas eu queria uma despedida. Talvez por ainda restar em mim algum sentimento de filho, eu desejava poder olhar para ela e dizer que, apesar dos pesares, eu a amava muito. Também queria um abraço apertado dos meus irmãos, mas nenhum deles estava lá. Tinham saído de casa há mais de 2 anos fugindo daquele inferno que era viver com uma bêbada com o coração carregado de ódio. Mesmo assim, minha vontade era dizer que eu estava indo embora, mas que voltaria rico e a levaria para morar comigo. Mas quando eu tentei abraçá-la, ela me empurrou. A única coisa que me disse antes de eu pegar minha mala e sair de casa foi: nunca mais quero te ver. E ela nunca mais me viu. 5 meses após a minha partida, ela teve um ataque cardíaco e faleceu dentro de casa, sozinha, sem ninguém, apenas com uma garrafa vazia de cachaça ao seu lado. Não chorei por ela. Só dei adeus, apaguei da minha vida e segui em frente. Citação. As pessoas são infelizes por vários motivos, mas o principal motivo de tanta infelicidade não está no que elas escolhem, mas naquilo que elas abrem mão. Capítulo 9. O mal nasce da escolha. Ainda estava perdido em meus pensamentos quando Pedro acordou. Ele bocejou longamente, esticou os braços acima da cabeça, girando o pescoço de um lado para o outro. Então, dormiu com os anjos? Perguntei. Ele reclamou da minha falta de criatividade e depois pulou para o banco da frente abraçando Ginny Simons, que sempre fazia festa para ele. Abriu o porta-luvas e pegou um pedaço de pizza que havia guardado dentro de um saco de papel e deu para Ginny, que devorou tudo em uma só bocada. Com certeza ele tinha bons motivos para gostar tanto assim de Pedro, que o mimava sempre que podia. Rodrigo, e sobre aquelas coisas que você estava pensando enquanto eu dormia? Perguntou com aquela cara que sempre fazia quando queria me dar alguma lição sobre o sentido da vida. Caramba, mas até dormindo você lê meus pensamentos, Pedro? Muitas vezes, Rodrigo, as pessoas acham que a maldade é resultado da falta de opção. E para justificá-la dizem: sou ruim porque não fui amado pelos meus pais. Ou então jogam a culpa na sociedade, na falta de sorte, até mesmo em Deus. Aqueles garotos insanos, por exemplo. No lugar onde vivem é bom ser ruim. Isso lhes dá um status que jamais conseguiriam sendo pessoas de bem. Quer dizer que eles são ruins porque assim se sentem poderosos, é isso? Exatamente, Rodrigo. Um cara que sai todos os dias para trabalhar é visto por muitos naquele lugar como um otário. Mas o bandido, bem, ele é o cara que sempre tem grana para gastar, que anda com roupas da moda, é temido e respeitado por todos e ainda por cima consegue um monte de mulheres. Percebeu aonde quero chegar? E ele continuou. Para eles, o que importa é a fama e o sucesso, igual aconteceu com você, Rodrigo. Lembra de como você era, de quantas pessoas destruiu só porque tiveram coragem de desafiá-lo? Você não teve pena nem mesmo daquele senhor que trabalhava há tanto tempo no condomínio onde você tinha uma casa de praia, por isso pediu sua demissão. Você era poderoso, por isso demitiram aquele senhor. Mas quem o demitiu foi você. E tudo, para quê? Só para mostrar para os outros empregados do condomínio que ninguém tinha um emprego garantido se o desapontasse? Aquela lembrança me causava vergonha. Eu prejudiquei um homem bom que estava prestes a se aposentar, um funcionário exemplar. E tudo por causa de orgulho de querer mostrar que eu era um homem que jamais deveria ser desapontado. Então, Rodrigo, demitir aquele homem não foi bom para a sua fama? Você não se sentiu bem mais forte em saber que era muito mais temido do que respeitado? Mas é por causa desse mesmo sentimento que você tanto valorizava que aqueles garotos fazem o que fazem. Eles apenas querem mostrar quem é que manda, quem é o cara mau, igual você. Calma aí, Pedro. Eu sei que eu fui um canalha e me arrependo muito pelo que eu fiz com aquele homem, mas aqueles marginais, aquelas tranqueiras já devem ter roubado e matado muita gente. Eles são criminosos. Bem, Rodrigo, você nunca matou, mas faltou pouco para matar aquele valentão na sua cidade. E como foi que você sentiu depois? Não foi bom ser temido em vez de ser o retardado da escola?
O problema é que muitas vezes as pessoas acham que existem males que podem ser justificados. Você pode dizer que foi por causa da humilhação e da injustiça que sofreu. Aqueles garotos podem dizer que são maus porque não têm escolhas, mas tudo o que fazem é por causa do orgulho, da necessidade de serem mais do que são. O mal pode transformar o fraco em forte, o boboca em esperto. E esse tipo de sedução é muito tentadora para pessoas fracas de caráter. Agora, fazer o bem é algo que demanda muito esforço, pois você não tem que lutar apenas contra aqueles que te julgam fraco por ser bom, mas também contra a sua alma, que muitas vezes anseia pelo prazer proporcionado pelo ódio e pela opressão. Entenda uma coisa, Rodrigo. O mal nasce das escolhas, o bem nasce junto com a alma, faz parte da natureza humana. Peraí, Pedro, quer dizer que todo mundo nasce bom, mas acaba virando um animal porque muda a sua natureza? Sim, Rodrigo, é exatamente isso que acontece. A semente está lá, dentro da alma, uma semente de bondade e caridade. Mas muitas vezes as pessoas a retiram e colocam o ódio no lugar. Ninguém nasce um monstro, ninguém nasce ruim. Tudo é uma questão de escolhas. Aquele garoto que apontou a arma para você, hoje ele é um homem bom e caridoso que faz um ótimo trabalho para o Senhor. Como assim? Tá querendo me dizer que em apenas alguns dias aquela desgraça lá que apontou o revólver para mim virou um santo, é isso? Ué, Rodrigo, você não o reconheceu? Mas eu ia reconhecer quem, afinal? Um moleque que nunca havia visto na minha vida? Sabe, tinha momentos em que eu me irritava com a mania de Pedro falar as coisas sem ser direto. Parei a Kombi e respirei fundo. Pera aí, ô Pedro, não vai me dizer que eu conheci em outras vidas, esses lances de vida passada, em reencarnação, porque se você falar uma merda dessa, eu vou te esganar. Pedro deu um sorriso e completou. Ele era o Moisés. Você não notou a semelhança? Moisés? Não era possível. Como assim Moisés? Moisés era o cara que me atropelou, o motorista da van que ia me visitar no hospital. Moisés tinha o quê? 38 ou 40 anos? Meu Deus do céu, Pedro estava brincando comigo, só podia. Pedro, aquele marginal que apontou a arma para mim, ele tinha o quê? 18, 17 anos. Não tem como ser o infeliz que me atropelou na ponte. Por falar nisso, como é que você sabe sobre o Moisés, hein? Ah, tá bom, já sei, já sei. Você é um anjo e sabe de tudo. Sem se incomodar com a minha irritação, Pedro continuou explicando. Olha, eu vou explicar de uma maneira bem simples, ok? Lembra que quando estava dirigindo por Santos, você estranhou os carros velhos que passavam por nós? Consenti com a cabeça, lembrando que havia visto sim um Santana 88 que estava tão conservado que parecia ter saído da fábrica. Então Pedro continuou. Na verdade, ele tinha saído da fábrica sim, Rodrigo. E antes que me faça outras perguntas, você também não notou que algumas casas sumiram da sua vista, assim como que com um passe de mágica? Claro, na hora você achou que era por causa do cansaço, imaginação. Casas não desaparecem, não é mesmo? Pois então, meu caro, o que aconteceu foi uma simples viagem no tempo, simples assim. Viagem no tempo? Quer dizer que viajamos até 1988? Isso mesmo, Rodrigo, uma viagem no tempo até 1988 e dentro da Clotilde. Ah, não, por favor. Toquem a música tema daquele seriado antigo, aquele, o Além da Imaginação, por favor. Viagem no tempo. Encontro com um cara que me atropelou em 2010, mas que era o mesmo marginal que quase me matou por causa de um cachorro em 1988. E realmente Pedro tinha razão em me contar as coisas bem devagar, porque o tempo que a minha mente levava para processar aquelas informações era quase eterno. Viagem no tempo, conhecer alguém no presente que na verdade eu conheci no passado, passado esse que eu só fui viver no futuro. Meu Deus, mas que loucura era aquela, não tinha condições, era muita loucura para minha cabeça. E Pedro continuava a explicação. Então, Rodrigo, para esclarecer tudo e não deixar dúvidas, foi por causa desse encontro que Moisés teve com você em Santos que ele mudou, deixando de ser um bandido para virar um homem de bem. Aliás, de todos aqueles garotos, só um seguiu a trilha do mal.
Você lembra daquele menino de 5 anos, aquele que te chamou de otário? Então, ele morreu mais ou menos uns 10 anos atrás de uma troca de tiros com a polícia. E ele era o que deveria ter mudado, porque foi o único que se cagou todo de medo. Tá bom, Pedro, tá bom. Eu só queria que você me respondesse uma pergunta. O que aconteceu com eles de 1988 a 2010 antes de me conhecerem? Foi tudo apagado? Então Pedro respondeu: Nada foi apagado, Rodrigo, porque nada aconteceu até aquele dia. Você mudou a vida deles em 1988, lembra? O tempo e o espaço são coisas estranhas demais para eu explicar, mas quem sabe um dia eu possa te dar algumas aulas. Só mais uma pergunta, Pedro. Quer dizer que Gene Simons tem então o quê? 22 anos? Não, Rodrigo, ele tem só 1 ano de idade.